Carla, Maiana, um prazer receber vocês, sejam muito bem-vindas por aqui. Eu quero já começar com a Carla, pedindo para ela dar mais detalhes sobre violência obstétrica. Talvez seja um conceito difícil para todo mundo entender. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nessa explicação. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer para mim. Então, eu acho importantíssimo explicar, porque quando a gente ouve o termo violência obstétrica, principalmente pessoas leigas ou pessoas sem base científica acham que é só o obstetra que pratica essa violação de direitos, e não. A palavra obstetrícia, obstetriz, vem do grego obstare, que significa estar ao lado. Então, qualquer pessoa ou profissional da assistência que esteja no acompanhamento dessa gestante, na gestação, no parto, no puerpério, na amamentação e até em situações de abortamento, pode sim provocar uma violação de direito e pode caracterizar sim uma violência obstétrica, não só física, como também emocional, verbal, assim como a violência doméstica, né, que tem vários níveis, a patrimonial, a emocional, a psicológica, né? A violência obstétrica é pouquíssimo falado quando se fala sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, mas é uma violência que é praticada principalmente no ambiente dos nascimentos das mulheres, ou seja, no parto, no puerpério, no pós-parto imediato. Ou seja, a maioria geralmente escolhe ter seus filhos no hospital, né, no ambiente hospitalar, na maternidade. Então, por isso é que a gente tem uma dificuldade, tanto dos profissionais identificarem que está provocando violência obstétrica, porque isso não é ensinado na academia, e pelas mulheres, por causa de um nível, né, de informação muito baixo que elas não têm acesso, como a gente trabalha, né? Levando informações para elas. Então, a violência obstétrica ela não é causada só pelo obstetra, e também é uma violação de direitos que pode acontecer também na gestação, como, por exemplo, negar para a mulher a visita da maternidade. Existe uma lei chamada Lei de Vinculação à Maternidade, que a gestante tem direito de conhecer aquela maternidade antes do seu parto, justamente para avaliar, fazer perguntas, questionamentos, sentir se é um ambiente de fato que ela quer ter o seu bebê, para depois ela de fato ir segura, sabendo de fato, mas essas informações não chegam, infelizmente, principalmente para o nosso público, que são mulheres periféricas. Acho tão importante esse trabalho que vocês fazem, porque é isso, informação é tudo nesse momento, né? Muito importante. E, Carla, é mais do que violência obstétrica, né? Tem esse termo que é o racismo obstétrico. Por quê? Então, por que racismo obstétrico? Porque existe uma cultura escravocrata, ou seja, uma tradição escravocrata, de que a mulher negra, ela aguenta dor, ou aguenta mais, suporta mais a dor. E isso vem do antigo, né, conhecido como o pai da ginecologia moderna, James Sims. Mulheres, por favor, pesquisem esse nome. Esse homem, ele era o principal, o precursor da ginecologia moderna, mas ele usava corpos de mulheres negras afro-americanas como cobaias para fazer experimentos, testes sem anestésico, por causa dessa cultura. E todos os obstetras, eles ouvem falar na formação, na academia, esse nome, porque esse homem que eu falei, James Sims, ele foi precursor, ele estudou nos Estados Unidos, trouxe algumas técnicas para cá, desenvolveu algumas técnicas, mas por experimentos, por tentativas, não com base científica, não com os estudos mais aprofundados. Então, tanto é que nessa época que ele estudava, as mulheres brancas tinham direito à anestesia, porque já existia, por exemplo, o ópio, só que para as mulheres escravizadas, né, não era concedido, não era usado o anestésico nelas, por causa dessa cultura. Então, infelizmente, a gente chama de racismo obstétrico, porque é escolhido quem vai ser atendida primeiro, é escolhido quem vai ter mais cuidado, quem vai receber anestesia. E aí existe uma diferença também na comunidade obstétrica, que existe a anestesia, que é aplicado, por exemplo, na cesariana, quando a mulher vai passar por uma cirurgia para o bebê nascer, e existe a analgesia de parto, que é aplicado também na medula,
mas que é para a mulher reduzir o limiar de dor. Ela vai precisar sentir os movimentos do útero, o bebê passando, só que essa dor não precisa ser aquela dor que se fala tanto, entendeu? É para ela não ter tanta dor e conseguir trazer o seu bebê com ajuda e com apoio no bloco cirúrgico. Perfeito. Tem mais um monte de pergunta para você, mas deixa eu colocar a Maiana na Tranquilo. nossa conversa também. Que é o seguinte, o fundo está sempre trazendo aqui para a gente vertentes do racismo, né? A gente se aprofunda a cada participação do fundo em um aspecto do racismo e de suas vertentes de fato. Por que é tão importante a gente tratar dela separadamente e não generalizar o racismo, Maiana? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Carla. Bom, Thalita, eu entendo que o reconhecimento de que, primeiro, né, o Brasil é um país que se estrutura, que se constrói, que se funda com base no racismo, mas essa compreensão não é algo que está completamente pacificado no nosso país, né? Não é um consenso, embora a gente entenda que sim, que o Brasil é um país que se estrutura no racismo. E não reconhecer o racismo dificulta que esse problema seja combatido. Então, a gente precisa nomear o problema, reconhecer que é um problema. E a partir do momento que a gente nomeia o racismo como uma questão estrutural do país, a gente pode pensar em estratégias, em políticas para combater. Né? Então, não combater o racismo, não nomear o racismo como uma questão, favorece apenas a branquitude, favorece a manutenção de privilégios e de estruturas de poder que são opressoras. E, por outro lado, a gente precisa olhar para a sutileza do racismo e suas diferentes manifestações. E aí o trabalho que a organização Renascer Aldeia, liderada pela Carla, faz é justamente um trabalho de mostrar uma das faces do racismo que violenta mulheres negras, como você mesmo traz na introdução. Não é só uma violência obstétrica, é um racismo obstétrico. A violência vem de uma estrutura racista. E é isso que o trabalho da Carla e das companheiras evidencia, que existe um conjunto de estereótipos racistas que estão presentes na formação de profissionais de saúde. Isso que a Carla pontua. Existe um estereótipo que diz que mulheres negras aguentam mais dor, suportam sofrer mais. Então, se suportam sofrer mais, os cuidados devidos, eles não são garantidos no momento do atendimento dessa mulher que está numa gestação, nessa mulher que está no pós-parto, e aí a gente vê um conjunto de violações de direitos, de práticas violentas, um pré-natal inadequado, o que a Carla diz, né, o não recebimento de anestesia, entre outras práticas que vão provocando danos, tanto à mãe quanto ao bebê. Então, é importante que a gente também nomeie as práticas que se embasam no racismo, que estão alicerçadas no racismo. Perfeito. Carla, você trouxe para a gente, aliás, assustador, né? O nome desse estudioso que, enfim, que foi assim um dos primeiros a estudar o corpo feminino e que desde então bom, enfim, começou essa prática racista, né, na academia. Como você faz um trabalho com as mães, né, com as mulheres, você vê mudança na academia ou só essa pressão por parte da mulher que vai fazer talvez essa engrenagem se transformar? O que é que eu vejo muito na academia? Existe a medicina hoje, principalmente essa medicina colonial, né, escravocrata, ela é sustentada pela indústria farmacêutica, que é milionária. E a gente precisa relacionar o racismo obstétrico com os elevados números de cesáreas que existem hoje no Brasil. A gente está com quase 90%, de acordo com a ANS, de brasileiros nascendo por uma cirurgia desnecessária, porque a OMS recomenda que aqui para o Brasil sejam feitas no máximo de 10% a 15%. E ainda é entendido que a cesárea é um acesso privilegiado, ou seja, mulheres que têm dinheiro é que podem passar por uma cesárea. E não, a cesárea é uma cirurgia muito importante que salva muitas vidas, mas não para a maioria da população, porque isso vai totalmente de encontro à comunidade científica internacional. Então, as mulheres que são assistidas pelo SUS, elas de fato acham que não vão para a cesárea porque não têm condições. Então, veja o nível de informação, como eu te falei. E as mulheres privilegiadas que têm plano de saúde, elas dizem que não querem sentir dor. A gente tem mapeado hoje uma lista de 20
motivos diferentes pelos quais elas dizem que não quer um parto natural, um parto normal. E é o top 5, eu não quero sentir dor, eu não quero passar pela dor. Porque existem, de novo, uma cultura, né, que diz que o parto natural, mesmo sendo recomendado pela OMS, é uma dor insuportável, é a pior dor do mundo. Existem conteúdos aí desatualizados, antiéticos, que fazem referência até um corpo sendo queimado. E não é nada disso. Até porque, senão, como é que a OMS recomendaria isso? Entende? Muito pelo contrário, é mais saudável, mais seguro, mais econômico para a mãe, para o bebê e para toda a sociedade. Mas, para isso, o profissional vai precisar o quê? Esperar. O processo fisiológico natural desse corpo, o tempo de maturação do pulmão desse bebê. E essa mulher ela precisa aprender sobre isso. Então, nosso trabalho é focado em levar para as mulheres da periferia noções básicas de embriologia e fisiologia, que já quebra muitos mitos. Os seus direitos, né? Lei da doula, que aqui em Pernambuco existe, é garantida, lei do acompanhante, que é uma lei federal, lei de vinculação à maternidade, como eu falei, lei da hora dourada, o direito de ficar com o bebê e amamentar na sala de parto. São vários direitos que ela tem e não conhece. Deveria conhecer através do profissional que está ali responsável pelo seu pré-natal, mas por causa dessa cultura, de como é ensinado na academia, medir a barriga, escutar o coração do bebê, fazer um exame de toque, né? Às vezes nem olha para o rosto dessa mulher, não pergunta como é que está o planejamento dela para esse puerpério, se ela fez um plano de parto, que também é recomendado há mais de 30 anos pela OMS. E é uma das ferramentas que a gente tem usado aqui na Renascer Aldeia como uma ferramenta de combate a esse racismo, porque ela vai colocar no plano de parto, não quero que suba na minha barriga, que é uma violência obstétrica chamada manobra de Christeler, não corte meu períneo, que também é considerado uma violência obstétrica, e nas mulheres negras isso é feito sem anestesia. Então imagina, tu tá tendo teu bebê e ainda vai ter um corte no teu períneo com o bisturi. Recentemente a gente teve um caso de uma blogueira famosa que passou até no Fantástico, que foi vítima de violência obstétrica, a Chantal, que o obstetra ele faz a episiotomia rasgando manualmente o períneo dela. Então, são absurdos, violações de direitos, e o nome disso é tortura, que atravessa principalmente as mulheres periféricas. E no caso da Chantal, por que eu mencionei a Chantal? Porque muitas vezes não é nem ela ter condições, mas é o acesso à informação e como ela usa, porque como você disse, informação é poder, mas nem sempre. No caso dos direitos à gestante, como ela está vulnerável emocionalmente, eu sempre comparo com a violência doméstica. A gente conhece muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas ela sabe o número que tem que ligar, 180, ela conhece uma pessoa do jurídico, ela conhece a delegacia, ela sabe como pedir ajuda, mas ela continua naquele ciclo de violência, né? Então, a gestante, ela também fica nesse ciclo de confiança com o profissional, por uma questão tradicional também. O médico tem razão. E aqui eu quero deixar muito claro, eu não estou falando dos profissionais, tá? Eu estou falando da cultura que educa esses profissionais. Então, a gente precisa urgente alertar as mulheres, como a gente puder, sobre seus direitos ainda na gestação. É isso, é importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Informação é poder. Eu tenho até um relato próprio, né? Porque eu, antes de ser mãe, eu fiz uma grande reportagem sobre violência obstétrica. Eu fiquei tão chocado com tudo que eu ouvi, os depoimentos que eu ouvi, e quando eu me tornei mãe, eu tinha um pouquinho mais de informação, sabe? Para, de fato, saber o que eu queria, como que eu queria que fosse feito. E é isso, analgesia, eu tive 2 partos normais com analgesia, e até hoje eu escuto, né, de que, para quem eu conto, nossa, mas dói muito, eu não quero parto normal porque dói muito. Ele não dói, pessoal, não dói. Você pode pedir, você pode conversar. Então é importantíssimo. Gritei com o meu médico nos 2 partos que eu não queria que me cortasse. Ele ri disso tudo agora, mas é isso, informação é poder. A gente precisa estar munida de muita informação. Maiana, me fala sobre os editais, os apoios que o Fundo Brasil tem para essas organizações que lutam para combater o racismo. E queria que você citasse algumas temáticas, inclusive, dos grupos.
Pessoas Eu negras estou faz sem parte seu da áudio. missão institucional. De novo, Maiana, que eu comecei sem seu áudio. Por Oi? favor, não, mas era nosso. Pode começar de novo. Ah, tá bom. Então, como eu estava dizendo, Thalita, apoiar organizações lideradas por pessoas negras faz parte da missão institucional do Fundo Brasil. Então, em todos os nossos editais, nós buscamos realizar esse apoio, qual é a exemplo da Renascer Aldeia, que é uma organização apoiada no edital geral, que é um dos nossos principais editais. E nós temos também algumas linhas específicas, e uma delas é o edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base, que é um edital coordenado por mim, e nesse momento o edital está apoiando 25 organizações do campo, em diferentes temáticas. Então nós temos organizações quilombolas, organizações de matriz africana, trabalhando na questão do racismo religioso, coletivo de mulheres negras, trabalhadoras domésticas, população negra LGBTQIA+, coletivos de juventude negra periférica, que estão no enfrentamento à violência contra a juventude, encarceramento, enfim. Então, em todos os nossos editais, nós contemplamos, buscamos contemplar organizações que estão na luta contra o racismo e que são protagonizadas, lideradas por pessoas negras, como é o caso da Carla. Perfeito. Carla, quer falar mais um pouco sobre o projeto? Quem são as principais atendidas, os principais relatos? Finaliza com um pouquinho dos depoimentos com os quais vocês trabalham. E hoje o nosso foco são as mulheres da periferia, que hoje a gente tem 80% são negras, porque a gente, como você falou, né? Existem mulheres brancas que também sofrem violência porque são pobres, né? Então não tem acesso, e a gente também acolhe. E eu quero deixar muito claro também que a gente acolhe homens trans que também querem gestar, que também querem parir, que também querem amamentar e são vítimas cruéis também do preconceito, né? Porque para fazer um pré-natal qualificado, né, passam por muitas barreiras, muitas vezes se recusam porque não são bem tratados. Então é muito importante a gente também levar informações a essa população. Casais homoafetivos, né, que também gestam, também vão compartilhar essa criação dessa nova vida. E o nosso foco é principalmente nessa garantia de direitos, primeiro a informação, mas também a formação profissional. Hoje eu atuo numa empresa como professora e formadora de doulas. Como aqui em Pernambuco existe uma lei que garante a presença da doula nas maternidades, então a gente quer reforçar. E aí está articulando a Secretaria da Mulher e outros órgãos e outras empresas para que fomentem, para que incentive que mais profissionais se qualifiquem, tanto para ser doulas como para divulgar o trabalho da doula e acolher, né, principalmente. Porque, infelizmente, o trabalho da doula é visto ainda como conflitante nas maternidades. Até porque, né, a gente sabe que a presença de uma doula muda completamente a postura dos profissionais e garante, cientificamente comprovado, que reduzem até 40% a probabilidade dessa mulher ir para uma cesárea. Até porque a doula ela usa técnicas não farmacológicas de alívio da dor, garante informação para essa mulher, garante informação para o parceiro ou para a parceira, dá suporte emocional para essa mulher na hora que o bebê nasce, ou seja, se ela tiver dificuldade com aleitamento, com a amamentação, com a hora dourada, né? Ela está ali para dar aquele suporte. E eu, como formadora de doulas, eu sempre deixo muito claro, o seu trabalho ele só termina quando a mulher está no quarto amamentando com a família. Então, isso vai garantir o quê? Vai ser um bloqueio de violência obstétrica. Tudo que acontecer com aquela mulher, aquela doula vai estar sendo testemunha. Fora que ela já foi alertada pela doula no trabalho prévio de preparação para aquele nascimento. E mesmo que seja uma cesárea de emergência necessária, bem indicada, a lei da doula garante também a presença dela no bloco cirúrgico. Então, a gente usa aqui essas leis, essas informações, como ferramenta de garantia de direitos e prevenção, porque a gente não quer só incidir, né, contra essas violações, mas a gente quer evitar que elas aconteçam, porque a gente sabe que é uma questão cultural, ou seja, está inserido na mentalidade dessas mulheres. A gente faz rodas de relato de parto, a gente faz oficinas de plano de parto com elas, nas unidades de saúde da família que elas fazem o pré-natal, e o que mais a gente escuta é isso. Mas ele vai deixar eu entrar com a doula?
mas ele vai deixar eu entregar o plano de parto. Então, elas estão numa mentalidade muito passiva ainda, não se sentem merecedoras, não se vê nesse lugar de dignidade, né? Mesmo sendo o momento mais importante da vida dela e daquele bebê, né? Que é uma chegada. A gente quer proporcionar para as mulheres que o seu bebê chegue num ambiente seguro, com acolhimento humanizado, e o mais importante, que essa autonomia seja respeitada, ou seja, respeitar o tempo certo desse bebê e não caber na agenda do obstetra, porque ele tem uma feira, porque tem uma festa, né? A gente sempre questiona por que as cesáreas são sempre de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, né? Então é muito complicado. Ele faz uma cirurgia, coloca 6, 7 mil reais no bolso para fazer uma cirurgia de 30 minutos, mais ou menos. E um trabalho de parto, e aí que bom que você compartilhou sua história pessoal, né? Você sabe que um trabalho de parto natural, ele pode demorar 10, 5, até um dia inteiro. E é isso, é para ser natural, é para respeitar o tempo do bebê. Mas a gente sabe que, infelizmente, está tudo muito acelerado, está tudo muito rápido, né? Mas sobre os sagrados nascimentos e para todas as mulheres, esse tempo precisa ser respeitado. Que sorte Pernambuco tem e as mulheres de Pernambuco têm de ter um projeto assim como o seu, Carla. Parabéns pelo trabalho. Maiana, parabéns ao fundo pelo apoio e muito obrigada pela participação de vocês duas aqui, viu? Informações essenciais. E é isso, sucesso ao projeto. Carla, um beijo grande para vocês duas. Muito até obrigada, uma próxima. Foi um prazer, viu? Obrigada, Carla, Maiana. Beijo, até uma próxima.